lá abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Aleluia. Salmo 23. Para a nossa breve meditação, a palavra do Senhor. Salmo 23 registra a palavra do Senhor dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansalmente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Meus amados irmãos, pregar em Salmo 23, falar em Salmo 23 nos dias que estamos vivendo, pelos momentos que estamos passando, é uma das tarefas, vamos dizer, mais difícil, porque a mensagem para ser pregada seria como a mensagem de Jó: sofrimento, dor, luta, os 3 jovens na fornalha, provação. Mas eu venho nesta noite trazer uma palavra e dizer para aqueles que estão nos ouvindo que mesmo em lutas, que mesmo em provação, o Salmo de número 23, ele também está presente em nossa vida. Aleluia. Melhor dizendo, se abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis e folhearmos até chegar em Apocalipse, não importa qual seja o momento que estamos passando, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Quando olhamos para o Salmo de número 23, olhamos para o Salmo de número 91, é 2 salmos que são mais usados entre as pessoas que são evangélicas e entre as pessoas que não são evangélicas. É muito normal você ver estampado nas vitrinas, em carros, em cartaz, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isto é um versículo, é uma frase que se usa até mesmo sobre aqueles que não professam a fé em Jesus, até mesmo daqueles que não são convertidos em Jesus. Porque se olharmos para o Salmo 23, o Salmo 23 era um salmo que nos vai trazer providência, e o Salmo 91 é um salmo que vai nos trazer proteção. E qual é aquele que não quer providência? E qual é aquele que não quer proteção? Aleluia! Não importa onde a fé dele está enraizada ou enraizada, o que importa é que em toda a caminhada da sua vida, ele vai precisar de proteção e ele também vai precisar de provisão na sua vida. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que vai pegar o Salmo 23, ele vai usar o Salmo 23, mas quando chega no capítulo, no versículo 4, melhor dizendo, ele tira fora, porque o versículo 4 vai nos imprensar. O versículo 4 vai nos levar à aprovação. O versículo 4 vai
que há momentos que passamos por provação. Há pessoas que só querem bonança em sua vida. Há pessoas que olham para este salmo e ele tira os outros 5 versículos e fica somente com o versículo 4, porque está passando por uma provação, porque está passando pelo vale em sua vida. Mas nós pegamos esses 6 versículos, nós vamos tirar aproximadamente de 15 a 16 lições dentro do Salmo 23. E a primeira lição que nós vamos tirar no Salmo 23 é no versículo 1, porque a primeira lição que nós vamos tirar no Salmo 23 é a lição do amor, da união. É aonde nós vamos encontrar uma unidade, porque aqui está falando de 3 personagens. Está falando de um Senhor, está falando de um pastor e está falando de ovelhas. Aleluias! Quando nós olhamos para isso, eu não vou conseguir falar de todos os termos e de todas as lições, então eu prefiro ficar somente no capítulo, no versículo 1 e no versículo 2. A Bíblia está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias! Quando nós olhamos para este salmo, para este versículo, nós vamos entender que essas 2 pessoas, nos dias que vivemos, são 2 pessoas distintas e longe uma da outra. Mas quando nós olhamos para este salmo, nós vamos entender que é 2 pessoas distintas longe, mas é uma pessoa, ou 2 pessoas e uma pessoa. Me explica melhor, pastor Zaqueu. É o Senhor e o pastor em uma só pessoa. No campo que vivemos, que trabalhamos, assim como eu trabalhei muito tempo na lida do gado, trabalhei no campo, as pessoas que estão nos ouvindo também entendem com mais firmeza daquilo que eu estou falando. O pastor, quando está no pasto, pastoreando, seja gado, seja ovelha, sempre há providências que o faltam, porque aquele que está na sua gestão, que é o Senhor, ele nunca vai se envolver na lida do pastor. Sempre o pastor está no campo e o Senhor está no seu escritório, trabalhando com a gestão. Mas o salmista, assim como também Davi, quando vai escrever esse salmo escrito por Davi, assim como Davi também era pastor de ovelha, assim como Davi entendia, assim como Davi conhecia as dificuldades, as necessidades que uma ovelha precisava, que uma ovelha tinha, ele se coloca nesse salmo como uma ovelha. E esse pastor e esse Senhor, ele está nos trazendo uma mensagem, ele está nos trazendo uma lição, porque o mesmo Senhor também é o mesmo pastor. Aleluia! Porque aonde que está o Senhor, também está o pastor. Davi está nos dizendo que aonde o pastor está, não falta providência, não falta argumento, porque está o gestor, também está aquele que trabalha na gestão, está aquele que trabalha na finança e está aquele que trabalha também na vida do pastoreio. Talvez na sua vida pode estar passando por momentos que você olha e está faltando alguma coisa na sua vida, mas eu quero dizer nesta noite ao teu coração, se está faltando alguma coisa em sua vida, é porque você ainda não conheceu o Senhor e o pastor do Salmo de número 23. Você ainda não teve um encontro com este pastor e com este Senhor que o salmista Davi está falando no Salmo de número 23. Olhar para o Salmo 23
salmista reúne a estas palavras em dizer: nada me faltará. E nós olhamos para a nossa vida financeira, olhamos para a nossa vida e vemos coisas faltando. Talvez nós não estamos entendendo a dimensão daquilo que o salmista está dizendo. Porque quando verdadeiramente colocamos Deus na nossa vida, porque verdadeiramente quando entregamos Deus sobre a nossa vida, nada nos falta. Quando Deus está no centro da nossa vida, quando nós já não olhamos mais e nós já não se envolvemos mais nas coisas terrenas, nas coisas que é fracassada, nas coisas que é limitada, quando nós entendemos que o nosso Senhor e o nosso pastor é o próprio Jesus Cristo, nada nos falta na nossa vida, porque quando nós entendemos que quando Ele está em nossa vida, Ele preenche a nossa vida, Ele preenche o nosso ser, aleluia, não há espaço para outra coisa. Como assim, pastor Zaqueu? A lei da física vai nos ensinar, vai nos mostrar que um espaço não pode ser preenchido por dois objetos, um espaço não pode ser preenchido por duas pessoas. A lei da física vai nos ensinar isso. Então, quando você coloca Jesus Cristo como centro da sua vida, quando Ele preenche a tua vida, nada falta em tua vida, porque aquilo que o cerca, aquilo que está ao teu redor, está em segundo plano, está em segundo lugar, porque é o Senhor Jesus que preenche a tua vida, é Ele que domina a tua vida, é Ele que conduz a tua vida, aleluia. Vamos entender isso na aprovação de Jó. Quando nós olhamos para o capítulo 1 e no versículo 21 de Jó, ele vai dizer que nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Jó é um homem rico, Jó é um homem dos mais ricos do Oriente Médio, mas chegou o momento que faltou tudo na vida de Jó. Faltou teus filhos, faltou as tuas filhas, faltou o teu carro, o seu dinheiro, a tua saúde. Jó se encontrava na cinza, Jó se encontrava com um carro de telha para se coçar. Os seus amigos que era para vir a te acalentar, que era para vir te dar uma palavra de ânimo. A Bíblia nos registra que quando esses três amigos chegaram perto de Jó, eles sentaram ao redor onde Jó estava e passaram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra com Jó, sem dirigir uma palavra com Jó. E quando eles começaram a falar para Jó, começaram a conversar com Jó, a palavra que ele dizia para ele: Jó, olha para a sua vida, faz uma retrospectiva, vê aonde tu pegou, vê aonde tu errou, para que tu possa pedir perdão a Deus e que Deus possa vir ter piedade da tua vida. Jó não precisava de uma palavra de repreensão, Jó não precisava de palavra de acusação, Jó precisava de uma palavra de ânimo, Jó precisava de uma injeção de ânimo. Mas quando a mulher de Jó se aproxima, talvez Jó pensava em tua mente: agora vai vir uma palavra para me acalentar. A palavra da esposa de Jó era essa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó vai dizer para ela: como a louca tu fala, mulher. Isso que é provação, isso quer dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faltou tudo na vida de Jó, mas a presença do Espírito
suas provações e venceu, porque creu no pastor e no Senhor do Salmo 23. Mas para me encerrar, eu quero falar daquilo que eu comecei falando, que o Salmo de número 23, ele vai nos trazer, aleluia, união, ele vai nos trazer harmonia, porque é uma junção de 3 pessoas. Isso ele vai nos falar, aleluia, de intimidade, ele vai nos falar de particularidade, aleluia, ele vai nos falar de momentos a qual possamos estar em diálogo com aquele que é o nosso pastor e que é o nosso Senhor. Jesus vai dizer em João capítulo 10 e versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E no versículo 27, no mesmo capítulo, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Jesus vai passar 3 anos e meio aproximadamente com os seus discípulos. Quando Jesus está encerrando a sua caminhada ministerial, ele vai chamar os seus discípulos, e agora na sua conversa, Jesus vai começar a falar para os seus discípulos o momento da sua partida, que ele deveria, aleluia, ser morto e morto de cruz, que ele deveria ser crucificado. Algumas vezes os seus discípulos, como Pedro, vão indagar dizendo: mestre, você não precisa passar por isso, você não precisa enfrentar isso. Vai ter uma controvérsia, porque os discípulos não conseguem entender que é o propósito de Jesus, que ele veio para morrer na cruz do Calvário. A missão de Jesus é morrer na cruz do Calvário, foi morrer na cruz do Calvário. Uma barbaridade que possamos ouvir, ou que ouvimos nos últimos dias que estamos vivendo, quando o Papa vai assumir uma tribuna e vai dizer que Jesus fracassou, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu quero deixar uma palavra para esses que pensam desta maneira: está muito enganado, porque o meu Jesus teve 3 dias morto, mas no 3º dia ressuscitou e está vivo, e é muito breve voltará para levar a tua igreja. Aleluia. Morrer na cruz foi um propósito de Jesus. Morrer na cruz não foi um fracasso, como muitos dizem, como muitos apoiam. Jesus veio e ele disse: eu me entregarei. Não foram os malfeitores que pegaram Jesus e que o prenderam, ele se entregou. Inclusive, quando ele sustenta, Jesus vai dizer: por que vocês vêm com pau? Por que vocês vêm com armadilha? Por que vocês vêm com essa anarquia toda? Sendo que todo o tempo eu estive perto e estive junto de vocês. Foi Jesus que se entregou, porque a hora dele foi chegada. Aí Jesus vai dizer em João capítulo 14 e no capítulo número 16, ele vai conversar com os seus discípulos acerca da sua ida. E quando Jesus está ali em diálogo com os seus discípulos, explicando para ele que ele ia partir, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: mas eu não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E quando Jesus está dirigindo esta palavra, um outro Consolador, Jesus está dizendo: eu enviarei outro semelhante a mim. Jesus está dizendo: eu vou para o meu Pai, mas o outro que eu enviar, esse outro, ele fala como eu falo, ele anda como eu ando, ele olha como eu olho, ele se veste como eu se veste, ele conversa como eu converso. O outro que eu vou enviar é a mesma pessoa de mim, é como eu estivesse, e esse outro é o Espírito Santo, a qual vai descer sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e a Bíblia vai dizer que eles vão ser cheios do Espírito Santo, e a partir daquele momento,
Espírito Santo estava sobre eles. Aleluias. O que é ter intimidade com o Espírito Santo? Por que muitos já não se atêm para o Salmo 23? Por que muitos já não conseguem mais ter o Salmo 23 em tua vida? Porque o Salmo 23, ele está falando no nosso dia do Espírito Santo. O bom pastor, o Senhor e o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo. E a minha Bíblia vai registrar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa sensível, e ele intercede por mim e por ti com gemido inexprimível. Aleluia. Ele é uma pessoa sensível. Você já imaginou você lidar com uma pessoa sensível? Você já lidou com uma pessoa sensível? Qualquer palavra negativa, ele é sensível, ele se magoa. O Espírito Santo está sensível, ele está sendo magoado, ele está sendo entristecido por alguma ação. E muitas pessoas, o Espírito nem parte dele mais faz. Aí o Salmo 23 não se cumpre na vida dele, porque a presença do Espírito já não está mais sobre ele. Nós vemos isso na vida de Saul. Nós vamos encontrar em Samuel capítulo 10. A Bíblia vai dizer que Samuel vai explicar para Saul que quando o Espírito visse sobre ele, aleluia, ele mudaria Saul em outra pessoa. E quando o Espírito veio sobre Saul, a Bíblia vai dizer que o Espírito mudou, transformou Saul em outra pessoa. Por que o Saul foi transformado em outra pessoa? Saul não foi transformado em outra pessoa que era grande e ficou pequeno, que era magro e ficou gordo, que era gordo. Não. Saul, quando nós vamos olhar para o capítulo de número 9, nós vamos entender que o pai de Saul, um homem chamado Quis, filho da tribo de Benjamim, ele era um homem a qual lidava com jumenta, era um criador de jumenta, e ele vai chamar o seu filho Saul para ir procurar essa jumenta. Então vamos entender que Saul era um apacentador de jumenta. Saul era um homem a qual lidava com jumenta. Aleluia. E agora o Espírito vai vir sobre Saul e vai mudar a vida de Saul, vai transformar o caráter de Saul, vai tirar Saul de um apacentador de jumenta para um apacentador de ovelha, e o nome do Senhor é glorificado. Mas vai chegar um momento a qual Saul vai perder o Espírito, a qual o Espírito vai sair de Saul pela sua desobediência. Samuel vai chamar Saul e vai dizer para Saul que ele ia até a cidade com 7 dias. Ele voltava para oferecer o holocausto a Deus. A Bíblia nos registra que passando-se os 7 dias, Saul demora a voltar, Samuel demora a voltar, melhor dizendo. O povo começa a se dispersar, o povo começa a sair. Saul, olhando que o povo começa a ir embora, Saul vai chamar o povo e vai levantar e oferecer o holocausto. Saul era apenas rei de Israel, e somente poderia levantar o holocausto sacerdote. Saul não tinha autoridade. Quando Saul está levantando o holocausto, vai chegar Samuel e vai dizer: Saul, o que tu tens feito? Aí a Bíblia vai registrar que as palavras são essas, aleluia, que é melhor a obediência do que o sacrifício. Talvez você está sacrificando da obra, talvez você está sacrificando de toda forma, mas a sua obediência está muito longe do que é evangelho. Eu venho trazer uma palavra nesta noite: é melhor a obediência do que sacrifício. Comece a obedecer aos seus pastores, comece a obedecer aos seus líderes, comece a obedecer a palavra do Senhor, e tu serás grandioso na face desta terra, e o nome do Senhor será glorificado.
Saul é enviado para uma batalha. E quando Saul vai guerrear com um rei chamado Agag, rei dos Amalequitas, a ordenança para Saul era que ele dissipasse, que ele matasse o rei, matasse todos e não trazesse nada. Mas agora eles vão pegar esse rei Agag e eles vão trazer esse rei vivo. E eles vão pegar agora as gorduras daquela terra e vão trazer com eles. E agora, quando está no arraial, ele está festejando pela vitória. Eles estão se alegrando pela vitória. E enquanto eles estão festejando e se alegrando pela vitória, Samuel está vindo. E de longe Samuel vai ouvir agora o barulho do tamborim. E Samuel vai entender que uma festa está acontecendo. Antes que Samuel chega, a notícia já chega em Samuel dizendo que ele teria trazido, aleluia, o rei, que ele não teria cumprido a palavra conforme foi ordenada. Quando Samuel está chegando no arraial, Saul está vindo de encontro com Samuel, alegrando e contando para ele a vitória. Samuel já está irado, porque ele teria desobedecido. A palavra para Saul é essa: o Espírito está saindo de ti. Deus já tem arrancado o Espírito por causa da sua desobediência. A minha Bíblia registra que Saul vai pular agora em Samuel e ele vai agarrar e vai rasgar as vestes do sacerdote. É como Deus estivesse falando para Saul: as suas garras ainda não foi cortada, as suas garras ainda não foi cerrada, enquanto tu na face da terra está rasgando as vestes das minhas ovelhas, enquanto tu está rasgando as vestes dos meus sacerdotes, eu estou rasgando o teu reino no meio. Eu quero deixar uma palavra nesta noite. Há muitas pessoas que pela desobediência, achando que está fazendo certo, mas está fugindo do princípio da palavra, está fugindo dos mandamentos da palavra, está rasgando as vestes de muitas ovelhas, está matando muitas ovelhas. E o meu Deus vai te encontrar e vai te dissipar, porque Ele rega pelos teus filhos. E ai daquele que mexeu no pequenino, aleluia, que foi ungido e consagrado e escolhido pelo Senhor. Para me encerrar, muitos já têm perdido a intimidade com o Espírito Santo. Muitos já têm perdido a intimidade, aleluia, esta harmonia do Salmo 23. Eu disse que eu só ia pregar o versículo 1 e o 2. Não vai dar nem para mim entrar no 2, porque se for para mim entrar no 2, por estar em passo verdejante, para que o Salmo 23 se cumpra, você tem que estar enquadrado. Quando o Salmo termina dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem pessoa que pulou para outro aprisco, está lá no outro mundo e quer que o Salmo se cumpra na sua vida. Meu amigo, minha amiga, nunca vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus só vai se cumprir se você estiver debaixo das ordenanças de Deus, no aprisco de Deus, aonde Ele te chamou, aonde Ele te colocou. Somente lá as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. O Senhor e o pastor e a ovelha. Aleluia. Eu já expliquei que um pastor, que é o Senhor, subiu para o céu e Ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora essa harmonia é com o Espírito Santo. É Ele que te ensina, é Ele que te conduz, é Ele que intercede por você. Então você tem que ter harmonia com Ele, você tem que ter intimidade com Ele. E muitos já perderam essa intimidade. Intimidade está muito longe do que intimidade. Por que, pastor Zaqueu? Daniel capítulo 12, versículo 4. A Bíblia vai dizer que muitos correrão de uma parte para o outro,
Daniel capítulo 12 e versículo 4. Muito correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicaria, e então virá o fim. A Bíblia vai dizer, Jesus explicando, que no fim dos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Ainda na tarde de hoje, eu estava orando ao Senhor, e era como o Espírito Santo sussurrava nos meus ouvidos. Se olharmos há 10, há 20 anos atrás, o ano demoraria a passar como passa uma semana no Chile e vivendo. Hoje começamos o ano, e quando nós assustamos que nós já estamos comemorando o próximo ano, as coisas, elas correm, as coisas se multiplicam. Aonde nós não temos tempo, a noite é muito curta, o dia nós não conseguimos, nós não conseguimos fazer as nossas tarefas do dia a dia. E o ano ainda continua com 365 dias. O ano ainda continua com 12 meses. 12 meses ainda continua com 4 a 5 semanas. A semana ainda continua, aleluias, com 7 dias. O dia ainda continua com 24 horas. E a hora ainda continua com 60 segundos. O que eu quero te dizer nesta noite é que há 30, 40, 100 mil anos atrás para hoje, nada mudou. O horário ainda bate o mesmo. Os minutos ainda batem o mesmo. E o que é que está acontecendo? Que o tempo passa tão rápido em sua mente. Por se multiplicar a ciência. A ciência entrou na tua mente. A multiplicação invadiu a tua mente. E você perdeu o controle do tempo. Perdeu a situação do tempo. Se perdeu no tempo, já não se encontra mais no tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra. A ciência se multiplicaria. Olha, 20, 30, 50 anos atrás, quanto tempo demorava para uma vacina ser elaborada e para uma vacina ser aplicada nas pessoas? 10, 15, 20 anos, 30 anos para uma vacina era ser aplicada. Hoje, com menos de um ano, ou com um ano e pouco, menos de 2 anos, a vacina já foi elaborada e já está sendo aplicada nas pessoas. Você compra um aparelho de celular hoje, aleluia, como esse que está aí na sua mão, com menos de 6 meses, precisa ser atualizado. Você compra hoje, no próximo ano, aquele já ficou velho, ficou para trás. A ciência se multiplica a cada dia e nós não percebemos. Por que, pastor Zacão, nós não percebemos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu estou pregando nesta noite aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Se tu não tem costume de orar, comece a orar à tarde, comece a orar às madrugadas, dobre o joelho que o Espírito falará contigo. E enquanto o Espírito falava comigo, eu entendi que até mesmo eu, até mesmo você, está longe do que é intimidade com o Espírito. Hoje a ciência colocou tanta coisa em nossa mente. Hoje a ciência colocou tanta coisa ao nosso redor. Aleluia. Que nós se misturamos, que nós se envolvemos em tanta coisa que nós não vemos mais o dia passar. Quando nós vai deitar, já passou da meia-noite. A noite é muito curta. Nós quando levanta, aleluia, o dia já está programado. E o que nós programamos no dia é semana para fazer. Nós não conseguimos nem dormir e não conseguimos nem trabalhar. As coisas se envolvem tanto que nós perdemos tempo. E quando nós perdemos tempo, aleluia, já não temos mais intimidade com o Espírito Santo. Já não temos mais tempo para ler a Bíblia. Já não temos mais tempo para meditar. E quando vamos perdendo o tempo de intimidade com o Espírito Santo, e quando vamos perdendo o tempo de
Espírito não está com eles. Porque se o Espírito estiver com ele, aleluia, nada disso aconteceria. Se cuida, porque se o Espírito não estiver em você, qualquer coisa da face dessa terra, qualquer coisa que se envolve, você pode estar se cometendo. Aleluia. Quando o Espírito sai de você, quando ele não está em você, você está exposto às armadilhas, às tentações do diabo. Ninguém na face desta terra amarra uma corda no pescoço e se enforca se o Espírito de Deus estiver nele. O tempo não dá mais para continuar. A hora já se foi. Aleluia. Eu quero te convidar a orar. Aleluia. E nessa oração, eu quero falar para você o que o Espírito de Deus falou comigo na tarde de ontem. Aleluia. Quantas vezes você levou o seu celular, ou você mesmo pegou e formatou o seu celular, e quando você estava a formatar o seu celular, vai aparecer uma mensagem: voltar à origem de fábrica. Tem respaldo comigo para isso? Mas aqui eu tenho. Paulo vai dizer: renovai a vossa mente. Aleluia. Quando Paulo está dizendo renovai a vossa mente, ele está dizendo renovai a mente, aleluia, de Adão antes de cair no pecado, a mente original de Deus. O que o Espírito falava comigo, está precisando dar uma formatada em nossa mente, dar uma excluída nos aplicativos que está sobrecarregando a nossa memória. Aleluia. Está na hora de voltar a sua mente à origem de fábrica nesta noite. Está no momento de se colocar de joelho e pedir para aquele que é o dono da fábrica que te fez: dá uma formatada na minha mente, tira todos os aplicativos que está sobrecarregando a minha mente e me volta novamente a mente de fábrica, me volta novamente na tua presença, para que eu possa ter mais tempo para buscar a palavra, para que eu possa ter mais tempo para ter mais intimidade com o Espírito Santo. Talvez a sua mente está tão ocupada com as coisas deste mundo que antes da presença de Deus você já se afastou, ou se ocupou tanto com as coisas deste mundo que nem tempo para buscar e nem tempo para confessar o teu amor em Cristo não teve ainda. Mas olha comigo, isso o meu tempo chegou. E você entende que o Salmo 23 precisa se cumprir em sua vida. Está na hora de você se entregar os teus caminhos ao Senhor. Essa mensagem está sendo transmitida para vários estados e pode alcançar até mesmo outros países. E essa mensagem diretamente para você que está nos ouvindo. Essa mensagem diretamente para você que parou um pouquinho do seu tempo para ouvir esta palavra. Pede a Deus para dar uma formatada na sua mente. O tempo te ocupou tanto que nem tempo para Deus você não teve. E quando você não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. Eu quero te convidar para aceitar Jesus Cristo, ou para voltar para os caminhos do Senhor nesta noite. E se você entende que estamos vivendo as últimas horas e que a trombeta muito em breve vai soar, e o pastor Zaqueu não estará mais aqui para pregar esta mensagem, os pastores não estarão mais aqui, alguns ou muitos, para pregar esta palavra. Repete essas palavras comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me entrego ao Senhor. E que o Senhor, ó Pai, muda a minha vida, transforma a minha vida, faça de mim uma nova pessoa. Tome as minhas mãos, ó Pai,
segura em minhas mãos e me conduza pelos corredores desta vida, porque de hoje em diante eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao aprisco de Satanás, mas eu pertenço ao seu aprisco. Eu sou sua ovelha, estou sob os teus cuidados, e o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Quero convidar aqui o evangelista Olindo para estar encerrando aqui uma oração em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um que ouviu esta mensagem, outros estados, outras cidades, que o Espírito Santo possa falar melhor em sua vida.